Boa noite. Investigações do Ministério Público apontam que Fabrício Queiroz mantinha relação com a milícia e revelam planos para esconder a família dele. PM volta à Serrinha depois de morte de tenente e apreende drogas, mesmo com as ações em comunidades suspensas pelo Supremo Tribunal Federal. Hospital de São Gonçalo abre e não recebe nenhum paciente por conta de problema burocrático. E na volta do futebol, estádio vazio e muitas medidas de segurança para entrar em campo, no jogo que terminou em 3-0 para o Flamengo. Tudo isso e muito mais aqui no Jornal do Rio, que volta em 30 segundos e eu já volto, hein? Investigações do Ministério Público apontam que Fabrício Queiroz mantinha relação com a milícia e revelam planos para esconder a família dele. As fotos em que Fabrício Queiroz aparece sorridente fazendo churrasco no sítio em Atibaia fundamentaram a decisão da prisão preventiva. No documento baseado no pedido do Ministério Público, o juiz Flávio Itabaiana destaca ainda a ligação entre Fabrício Queiroz e a mulher, Márcia Oliveira, com milicianos. Entre eles, o ex-capitão do BOPE, acusado de ser o chefe de um grupo criminoso formado por matadores de aluguel, que ficou conhecido como Escritório do Crime. Adriano da Nóbrega foi morto pela polícia em fevereiro no interior da Bahia. Antes disso, no entanto, Márcia Oliveira, mulher de Queiroz, se encontrou com a mãe do miliciano Raimunda Magalhães Veras na casa dela, em Minas Gerais, como mostra esta foto anexada ao pedido de prisão. Segundo as investigações, no encontro foi articulado um plano de fuga caso a prisão de Queiroz e da mulher dele fosse decretada. Márcia Oliveira, mulher de Queiroz, que também teve a prisão preventiva decretada pela Justiça, segue foragida. Já a defesa de Queiroz entrou com pedido na Justiça para que a prisão preventiva seja substituída pela domiciliar por questão de saúde. O ex-assessor segue preso no complexo penitenciário de Jericinó, em Bangu, em uma cela de 6 metros quadrados. E o Ministério Público Federal do Rio intimou o senador Flávio Bolsonaro a prestar depoimento em relação ao vazamento de informações da Operação Furna da Onça em 2018. O pedido tem como base as declarações do empresário Paulo Marinho de que o senador teria tido conhecimento prévio da operação. Flávio Bolsonaro terá 30 dias para marcar o depoimento. E hoje a Polícia Militar voltou à favela da Serrinha um dia depois de fazer uma operação que acabou na morte de um tenente. Os agentes da Polícia Militar voltaram hoje ao Morro da Serrinha. 200 quilos de maconha foram apreendidos. Uma incursão feita ontem para retirar barricadas dos acessos à comunidade terminou com um policial militar baleado em confronto com os criminosos. As operações aqui no Morro da Serrinha aconteceram apesar da decisão do Supremo Tribunal Federal, que proibiu as incursões policiais em comunidades do Rio durante a pandemia da Covid-19. A liminar do ministro Edson Fachin, do último dia 5, determinou que as operações só aconteçam em ocasiões excepcionais, sem especificar quais seriam essas ocasiões e após comunicação ao Ministério Público. O Ministério Público disse que solicitou à Secretaria de Polícia Militar o relatório sobre a operação e que a legalidade da ação será analisada. Uma rápida pausa e a seguir, o Hospital de Campanha de São Gonçalo é finalmente inaugurado, mas erro burocrático deixa a unidade vazia sem atender nenhum paciente. A Prefeitura do Rio cedeu respiradores e monitores a 9 municípios do estado. A ação possibilitou a abertura de 180 leitos de UTI. E, ao todo, 222 aparelhos foram doados às cidades da Baixada Fluminense e também da região serrana. E o boletim de hoje do coronavírus no estado aponta 93.378 casos no Rio e 8.595 mortes, sendo 183 óbitos só nas últimas 24 horas. E ainda falando em pandemia, previsto para ser inaugurado no fim de abril, o Hospital de Campanha de São Gonçalo abriu ontem as portas, mas a unidade ainda não recebeu pacientes. Entra e sai de viaturas da Polícia Militar, caminhão d'água, carros de funcionários, mas ambulância com pacientes, nada. Foram assim os 2 primeiros dias de funcionamento do Hospital de Campanha de São Gonçalo.
sem qualquer atendimento ou internação, apesar de terem funcionários, equipamentos e medicações. 40 de 200 leitos para receber pacientes com coronavírus estão em funcionamento. A unidade deveria receber pacientes internados no Hospital de Anchieta, mas por conta de um problema na comunicação entre a Central de Regulação da Prefeitura de São Gonçalo e o Governo do Rio, a transferência ainda não ocorreu. A Secretaria Estadual de Saúde informou que atualmente a busca por leitos para tratamento de Covid-19 tem diminuído. Nesta sexta-feira, a taxa de ocupação registrou 56% em leitos de enfermaria e 61% em UTI. O governador do Rio, Wilson Witzel, prometeu a entrega de 7 hospitais de campanha para tratamento da Covid-19 até o fim de abril. No entanto, isso não aconteceu. Só está funcionando o hospital de campanha do Maracanã, na zona norte do Rio, e agora o de São Gonçalo, com mais de 1 mês e meio de atraso. O próximo hospital de campanha a ser aberto deve ser o de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, dentro de uma semana. Abrimos 50 leitos no Maracanã, estamos abrindo 40 aqui. E foram já 20 para Fiocruz. A gente tem que estar preparado, porque é possível que venha uma segunda onda. A Secretaria de Estado de Saúde informou que agora o hospital já consta no sistema de regulação de leitos e que 5 pacientes foram encaminhados para a unidade. E o governo federal cortou 12 milhões de reais de recursos para tratamento de hemodiálise e os pacientes estão desesperados. Almir, de 43 anos, sofre com problemas renais crônicos e depende da hemodiálise para sobreviver. Há 1 ano e 7 meses, ele faz o tratamento 3 vezes na semana. E agora não sabe como será o futuro caso o procedimento venha a ser interrompido. Com essa redução, eu venho a ter medo, pela minha sobrevivência, esse processo que mantém a gente vivo. E os materiais das clínicas utilizados hoje em dia são materiais importados, de suma importância para esse processo, porque se a gente começar a não ter esses materiais e faltar isso aí, a gente pode vir a óbito, cara. O medo e a insegurança de Almir são os mesmos dos mais de 130 mil pacientes de diálise do país. É que com corte de 12 milhões de reais feito pelo Ministério da Saúde, as clínicas conveniadas ao SUS que dependem do repasse não conseguem atender a todos os pacientes. Só no estado do Rio, há 11 mil pacientes em tratamento. Gilson, que já fez o procedimento e é presidente da Aliança Brasileira de Apoio à Saúde Renal, calcula que este corte representa cerca de 30% do orçamento mensal de cada clínica, que já opera no limite de seus orçamentos. Você não pode aceitar novos pacientes e aumentar o seu passivo, Você vai ter que dar um jeito de ficar com os que você tem. E se você não tem dinheiro, você vai ter que recorrer ao mercado financeiro para pegar empréstimo. É uma bola de neve tão grande, que no final vai faltar tratamento para as pessoas. E para encarar a crise causada pela pandemia, as empresas de transporte por aplicativo têm reinventado os serviços. A primeira corrida do dia é com um novo amigo que mais parece de longa data. O Bono é um Golden e fica todo alegre quando sabe que vai passear de carro. E os donos ficam tranquilos em deixar o cão seguir viagem sozinho. Eu senti mais segurança, que mais gostou dele, que o próprio cachorro gostou dele. A procura por este tipo de serviço cresceu durante a pandemia, mas não foi só de consumidores. Os próprios motoristas encontraram uma oportunidade de continuar a trabalhar em meio ao isolamento social. O Luiz trabalha há 2 anos como motorista de aplicativo e viu a quantidade de corridas praticamente zerar nos últimos meses. Foi quando soube do serviço de transporte de animais. É prazeroso demais. Cada vez que entra um, que eu faço a viagem, para mim é muito bom. O aplicativo registrou aumento de 35% no número de corridas. Então cresceu muito, por exemplo, o leve trás para banhos, tosa, as clínicas seguiram, a própria recreação, algumas creches de cachorro. A pandemia trouxe mudanças para as empresas. Agora, além das viagens de passageiros, os aplicativos também oferecem serviços de entrega. Tudo para facilitar a vida de quem prefere não sair de casa. Que é aumentar os ganhos dos motoristas parceiros da 99. E segundo, ele também é uma forma de oferecer mais conveniência para os usuários.
Uma rápida pausa e depois do intervalo, pandemia afeta animais e casos de depressão crescem entre os pets. Erros de concessão do auxílio emergencial têm sido recorrentes e uma medida tomada pela Defensoria Pública da União tenta minimizar esses problemas. O Lucas já tinha sido aprovado e até recebido a primeira parcela do auxílio emergencial. Mas na hora de conferir o dia em que receberia a segunda parcela, veio o susto. O sistema havia cancelado o cadastro, alegando vínculo com o Ministério da Defesa. O problema é que desde 2015 ele não tem mais nenhuma ligação com as Forças Armadas. Eu trabalho fazendo bico. E o pouco que eu ganho não dá para suprir tudo. O mesmo aconteceu com o Igor. Na primeira parcela eu recebi de forma correta, rápida, porém quando eu fui sacar a segunda parcela, eu tive uma surpresa de ter sido cancelado. O motivo é que eu ainda fazia parte do Ministério da Defesa, como se eu fosse ainda militar. Eu sou ex-militar, já dei baixa em 2014. A partir da próxima semana, a Defensoria Pública da União vai ter acesso a uma plataforma que vai facilitar a visualização dos cadastros indeferidos ou cancelados. A plataforma ela surge como uma maneira da Defensoria ter um acesso mais rápido a informações sobre os indeferimentos, informações mais completas, e também para solucionar alguns indeferimentos que são mais simples. E, inclusive, essa questão dos militares aparentemente será uma questão mais simples de ser resolvida. A fome do meu filho não espera, as contas não param, então fica uma situação desesperadora, esse é o nome. Em nota, o Ministério da Cidadania informou que a base de dados é atualizada constantemente e uma nova informação pode levar à reanálise. Se for preciso, é possível recorrer pelo site ou então pelo aplicativo da Caixa Econômica. E em meio à pandemia e com o comércio fechado, teve lojista sendo pego de surpresa e recebendo conta de água exorbitante. Lucas é dono deste restaurante de pequeno porte, em Copacabana, na zona sul do Rio. Por conta da pandemia, o estabelecimento ficou de portas fechadas por 3 meses. Para amenizar a situação para clientes que têm tarifa social e comércio de pequeno porte, a SEDAI suspendeu a cobrança das contas com vencimentos nos meses de maio, junho e julho. Mas, para a surpresa de Lucas, as faturas chegaram e cada uma no valor de R$ 503. O restaurante voltou a funcionar há exatamente uma semana, mas apenas para serviços de entrega e take-away, obedecendo às exigências do decreto. Mas com um faturamento de apenas 20%, muito abaixo do normal, Lucas não sabe o que fazer para arcar com as despesas. O máximo que eles me falaram é que eles não podem fazer nada, que eu vou ter que pagar o mínimo mesmo não utilizando, né? Aleguei várias coisas, mas enfim, não adiantou. E o máximo que eles fizeram é oferecer um parcelamento. Esta advogada, especialista em defesa do consumidor, aponta o que os clientes devem fazer nesses casos. Uma vez que o diálogo administrativo com a SEDAI não se consegue ser efetivo, a saída é a busca junto ao judiciário pelo resguardo do teu direito, até num tipo de movimento que a gente chama de tutela antecipada, para garantir o direito da pessoa não ter essa cobrança agora já. Em nota, a SEDAI afirma que vai revisar as contas para refaturá-las e justifica o valor informando que, sem a leitura feita pelos técnicos, que as contas estão sendo emitidas com a média de consumo. Se para nós humanos o isolamento social já tem sido difícil, imagine para os animais domésticos que agora vêm sofrendo de depressão. Esse é o Jon Snow, um husky siberiano bem grande que mora em um apartamento bem pequeno. Por isso, sua tutora, a Gabi, costumava passear todos os dias com ele. Mas com a quarentena, essa rotina precisou mudar, o que alterou bastante o humor de Jon. Ficou 4 dias sem comer, eu não sabia o que era, levei no veterinário para tentar descobri que não era nada, era estresse. Pois é, não é só nos humanos que o isolamento social tem surtido um efeito negativo. Os veterinários alertam para o risco de depressão aos pets. Isso porque as caminhadas, visitas ao pet shop para consultas, banho e tosa foram interrompidos, ou pelo menos espaçados. Tem vários sintomas que a gente pode ver no cachorro para saber se ele está
desequilibrado. Por exemplo, o cachorro que começou a destruir tudo, que tá querendo chamar atenção. Cachorros que se automutilam, né? Ficam lambendo as próprias patas. Cachorros muito apáticos, né? Que antes brincavam, se interessavam por várias coisas e agora perderam o interesse nas atividades que eles gostavam antes. Sem conseguir entender as mudanças, a energia acumulada dos pets pode resultar em estresse e comportamento destrutivo. Você pode pegar petiscos, algum petisco que ele goste muito, esconder pela casa. Ele vai estimular o faro, ele vai aumentar a autoestima, porque quando ele encontra as coisas, ele se sente mais confiante. Último intervalo chegando e o Carioca voltou, hein? A bola rolou depois de muitos protocolos de segurança para entrar em campo. Hora da previsão do tempo. Olá, Yasmin, muito boa noite. Boa noite também a todos que nos acompanham. O bloqueio atmosférico ainda impede o avanço das frentes frias pelo Brasil. Por isso, a sexta-feira encerra a semana com tempo firme e o fim de semana será de sol e calor no Rio de Janeiro. Lembrando que é amanhã que começa o inverno no Hemisfério Sul. Neste sábado, às 18 horas e 44 minutos do horário de Brasília, começa a nova estação. E o primeiro fim de semana de inverno no Rio será de sol e temperaturas altas. E olha, até o meio da semana que vem, dificilmente o tempo muda no Rio. Agora vamos às temperaturas. Na capital fluminense, o fim de semana será de sol, máxima de 28 graus no sábado. No domingo, a temperatura chega aos 29 e boa parte da semana que vem ainda será de tempo firme e temperaturas até altas para a época do ano. E a bola voltou a rolar depois de 94 dias. Thiago Carvalho. A partida entre Flamengo e Bangu marcou o reinício do Campeonato Carioca. Mas antes do jogo começar, foi preciso se adaptar às mudanças. Antes da bola rolar, eu e o nosso repórter cinematográfico, Alan, viemos fazer o exame para coronavírus. Testar negativo é o passaporte para entrar no Maracanã. Logo aqui na entrada do estádio, as primeiras novidades. O espaçamento entre as pessoas na fila é de cerca de 1 metro. Depois, é preciso passar no credenciamento, onde a temperatura de cada integrante da equipe é medida. E por último, após apresentar o exame de negativo para coronavírus, todos os envolvidos no espetáculo precisam passar pela cabine de desinfecção. Os jogadores passaram pelo mesmo processo. Mas a vigilância sanitária hoje pediu a retirada do equipamento, pois não prevê a implementação nos estádios. Nas arquibancadas, silêncio. O protocolo de segurança não permite público. Mas convenhamos, dentro das 4 linhas o patamar continua o mesmo. O primeiro gol na volta do futebol brasileiro foi uruguaio. No rebote, Arrascaeta estufou a rede. No segundo tempo, Bruno Henrique ampliou. E Pedro Rocha fechou o placar, 3-0. Com a vitória, o Flamengo chegou a 12 pontos, disparou na liderança do Grupo A e é o primeiro time classificado para as semifinais da Taça Rio. Boa noite para você. Tchau, tchau.